Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Estes são os ensinamentos ocultos, expostos por Jesus o vivo, que Judas Tomé o gêmeo escreveu. E ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Jesus disse: se aquele que vos guiam disserem: olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos procederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos procederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza, e sereis esta pobreza. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias sobre o lugar da vida, e ele viverá. Pois muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e o que está oculto a ti será desvelado. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: queres que jejuamos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Disse Jesus: não mintais, e não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvelado. Jesus disse: bem-aventurado o leão, que se torna homem quando consumido pelo homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. E ele disse: o homem é como o pescador sábio, que lança sua rede ao mar e retira cheia de peixinhos. O pescador sábio encontra entre eles um peixe grande e excelente, joga todos os peixinhos de volta ao mar, escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: eis que o semeador saiu, encheu sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada. Os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas, não criaram raízes no solo, e não produziram espigas. Outras caíram em meio a um espinheiro, que sufocou as sementes, e os vermes a comeram. E outras caíram em solo fértil, e produziram bons frutos. Renderam 60 por 1, e 120 por 1. Jesus disse: eu lancei fogo sobre o mundo, e eis que estou cuidando dele, até que queime. Jesus disse: este céu passará, e aquele acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morreram. Nos dias em que consumirdes o que estava morto,
vós o tornastes vivo. Quando estiveres morando na luz, o que fareis? No dia em que éreis um, vos tornastes dois. Mas quando vos tornaste dois, o que fareis? Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que tu nos deixarás. Quem será nosso líder? Jesus disse: não importa onde estiverdes, devereis dirigir-vos a Tiago o justo, para quem o céu e a terra foram feitos. Jesus disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Simão Pedro disse-lhes: tu és semelhante a um anjo justo. Mateus lhe disse: tu és semelhante a um filósofo sábio. Tomé lhes disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus disse: não sou teu mestre, porque bebeste na fonte borbulhante que fiz brotar. Tornaste ébrio. E pegando, retirou-se e disse-lhes 3 coisas. Quando Tomé retornou aos seus companheiros, eles lhe perguntaram: o que te disse Jesus? Tomé respondeu: se eu vos disser uma só das coisas que ele me disse, apanhareis pedra e as atirareis em mim, e um fogo brotará das pedras e vos queimará. Jesus disse-lhes: se jejuares, gerareis pecados para vós. Se orardes, sereis condenados. Se deres esmolas, fareis mal a vossos espíritos. Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos, comei o que vos for oferecido e cuidai os enfermos entre eles, pois o que entra em vossa boca não vos maculará, mas o que sai de vossa boca, é isso que vos maculará. Jesus disse: quando virdes aquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão e o adorai-o. É ele o vosso Pai. Jesus disse: talvez os homens pensem que vim lançar paz sobre o mundo. Não sabem que é a discórdia que vim espalhar sobre a terra, fogo, espada e disputa. Com efeito, havendo 5 numa casa, 3 estarão contra 2, e 2 contra 3, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, e eles permanecerão solitários. Jesus disse: eu vos darei o que os olhos não viram, e o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, e o que nunca ocorreu à mente do homem. Os discípulos disseram a Jesus: diz-nos como será o nosso fim. Jesus disse: haveis então discernido o princípio? Para que estáis procurando o fim? Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz aquele que tomar seu lugar no princípio. Ele conhecerá o fim e não provará a morte. Jesus disse: feliz o que já era antes de surgir. Se vós tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso, que permanecem inalteradas inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhece não provará a morte. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos a quem se assemelha o reino dos céus. Ele lhes disse: ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes.
mas quando cai em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. Maria disse a Jesus: a quem se assemelha teus discípulos? Ele disse: eles se parecem com crianças que se instalaram no campo, que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão: entregai nosso campo. Elas se despirão diante deles, para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-los a eles. Por isso digo: se o dono da casa souber que virá um ladrão, velará antes que ele chegue e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permaneceis atentos contra o mundo. Armai-vos com todo o poder, para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para chegar a vós. Pois a dificuldade que temeis certamente ocorrerá, que possa haver entre vós um homem prudente, quando a safra estiver madura, e ele virá rapidamente com a foice em mãos para colhê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu crianças sendo amamentadas, e ele disse a seus discípulos: estes pequeninos que mamam são aqueles que entram no reino. Ele lhes disseram: nós também, como crianças, entraremos no reino? Jesus lhe disse: quando fizerdes do 2 um, e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o abaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma coisa só, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea. E quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Jesus disse: escolherei dentre vós um entre 1000, e 2 entre 10.000, e eles permanecerão como um só. Seus discípulos disseram-lhe: mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele disse-lhes: aquele que tem ouvidos, ouça. A luz no interior do homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilhar, ele é escuridão. Jesus disse: amai teu irmão como a tua alma. Protege-o como a pupila de teus olhos. Jesus disse: tu vês o cisto no olho de teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirardes a trave de teu olho, então verás claramente e poderás retirar o cisto do olho de teu irmão. Jesus disse: se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. Jesus disse: assumi meu lugar no mundo e revelei-me a ele na carne. Encontrei todos embriagados, não encontrei nenhum sedento, e minha alma ficou aflita pelos filhos do homem, porque estão cegos em seus corações e não têm visão. Pois vazios vieram ao mundo, e vazios procuram deixar o mundo. Mas no momento eles estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar.
Jesus disse: seria uma maravilha se a carne tivesse surgido por causa do Espírito, mas seria a maior das maravilhas se o Espírito tivesse surgido por causa do corpo. Estou realmente surpreso pela forma como esta grande riqueza fez morada nesta pobreza. Jesus disse: onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aquele que o conhece. Jesus disse: uma cidade construída e fortificada sobre uma montanha elevada não pode cair, nem pode ser escondida. Jesus disse: proclamai sobre os telhados aquilo que ouvirdes com vosso próprio ouvido. Pois ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto, tampouco coloca num lugar escondido, mas no candelabro, para que todos que venham a entrar e sair vejam sua luz. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão na vala. Jesus disse: não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e tome-o à força, a menos que lhe ate as mãos. Então será capaz de saquear sua casa. Jesus disse: não vos preocupeis de manhã até a noite, e de noite até a manhã com que vos vestirei. Seus discípulos disseram: quando tu te revelarás a nós, e quando te veremos? Jesus disse: quando vos despirdes sem vos envergonhardes, e tomardes vossas vestes, e colocai-as sobre vossos pés, pisardes sobre ela como criancinhas. Então vereis o Filho daquele que vive, e não tereis medo. Jesus disse: muitas vezes haveis desejado ouvir estas palavras que vos digo, e não tendes outro de quem ouvi-las. Pois virão dias em que me procurareis, e não me encontrareis. Jesus disse: os fariseus e os escribas tomaram as chaves do Gonoses. Eles não entram, nem deixam entrar aqueles que queiram entrar. Vós, no entanto, sede sábios como as serpentes, e mansos como as pombas. Jesus disse: uma parreira foi plantada fora do Pai, porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Jesus disse: quem tiver algo em sua mão, receberá mais, e quem não tiver nada, perderá até mesmo o pouco que tem. Tornai-vos passantes. Seus discípulos disseram-lhe: quem és tu para dizer-nos tais coisas? Jesus disse-lhes: não percebais quem sou eu pelo que vos digo, mas vos tornastes como os judeus. Com efeito, eles amam a árvore e odeiam seus frutos. Ou amam os frutos, mas odeiam a árvore. Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai será perdoado, e quem blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra, nem nos céus. Jesus disse: não se colhe uva dos espinheiros, nem figo dos cardos, pois eles não dão frutos. O homem bom retira o bem do seu tesouro, o malvado retira o mal do seu tesouro malévolo, que está em seu coração, e diz maldade.
pois da abundância do coração ele retira coisas más. Jesus disse: dentre os que nasceram de mulher, desde Adão até João Batista, não há ninguém superior a João, para que não abaixe os olhos diante dele. Mas eu digo, aquele dentre vós, que se tornar uma criança, conhecerá o reino e se tornará superior a João. Jesus disse: é impossível para um homem montar 2 cavalos, ou retesar 2 arcos. E é impossível que um servo sirva a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Ninguém bebe vinho velho e logo em seguida deseja beber vinho novo, e não se coloca vinho novo em odres velhos, para que não arrebente, nem se coloca vinho velho em odres novos, para que não estraguem. E não se coce pano velho em veste nova, porque ela está arriscada a rasgar. Disse Jesus: se os 2 fizeram as pazes nesta casa, eles dirão às montanhas: move-te, e ela moverá. Jesus disse: bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois encontrareis o reino, pois vieste dele, e para ele retornareis. Jesus disse: se vos perguntarem, de onde vindes? Respondei: viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu dela mesmo, estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio de suas imagens. Se vos perguntarem: vós sois isto? Digam: nós somos seus filhos e somos os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem: qual é o sinal de vosso Pai em vós? Digam a eles: é movimento e repouso. Seus discípulos disseram-lhe: quando ocorrerá o repouso dos mortos? E quando virá o novo mundo? Ele disse-lhes: aquilo que esperais já chegou, mas não reconheceis. Seus discípulos disseram-lhe: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Ele disse-lhes: omitistes aquele que vive em vossa presença, e falastes dos mortos. Seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é benéfica ou não? Ele disse-lhes: se ela fosse benéfica, os pais gerariam filhos já circuncisos de sua mãe. Mas a verdadeira circuncisão, a espiritual, tornou-se inteiramente proveitosa. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino dos céus. Jesus disse: aquele que não odiar seu pai e sua mãe não poderá se tornar meu discípulo. E quem não odiar seus irmãos e irmãs e tomar sua cruz como eu, não será digno de mim. Jesus disse: aquele que conseguir compreender o mundo encontrou somente um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um homem que tem boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou o joio para cima da boa semente. O homem não deixou que arrancasse o joio, dizendo: temo que acabeis arrancando o joio, e também o trigo junto com ele. No dia da colheita, as ervas daninhas estarão bem visíveis, e serão então arrancadas e queimadas. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida.
Jesus disse: presta atenção àquele que vive enquanto estais vivos, para que ao morrerdes não fique procurando vê-lo sem conseguir. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro a caminho da Judéia. Ele disse a seus discípulos: por que o homem está carregando o cordeiro? Eles disseram-lhe: para matá-lo e comê-lo. Ele disse-lhes: enquanto o cordeiro estiver vivo, ele não comerá, mas somente depois que o tiver matado é que o cordeiro se torna um cadáver. Eles disseram-lhe: ele não poderia fazer de outro modo? Ele disse-lhes: vós também buscai um lugar para vós no repouso, a fim de que não vos torneis um cadáver e sejam devorados. Jesus disse: 2 repousarão sobre um leito, um morrerá e o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, homem, que, parte perdida, te acomodastes em meu divã e comestes à minha mesa? Jesus disse-lhe: eu sou aquele que existe a partir do invisível. Recebi algumas coisas de meu Pai. Parte perdida, eu sou seu discípulo. Parte perdida. Por isso digo que, se for destruído, ele estará pleno de luz, mas se estiver dividido, estará pleno de trevas. Jesus disse: eu digo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Jesus disse: havia um rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: empregarei meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me venha a faltar nada. Estas eram suas intenções. Mas naquela mesma noite ele morreu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: um homem tinha convidados, e quando a ceia estava pronta, mandou seu servo chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: meu mestre te convida. O outro respondeu: tenho dinheiro aplicado com alguns comerciantes. Eles virão me procurar esta noite, para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi até o outro e disse: meu senhor está te convidando. Este disse-lhes: acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi ao outro e disse: meu senhor está te convidando. Esse disse-lhe: um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia. Peço ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse: meu senhor está te convidando. Esse disse-lhe: acabo de comprar uma fazenda. Estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse ao seu senhor: os que convidastes para a ceia mandaram pedir desculpas. O senhor disse ao servo: vai lá fora pelos caminhos e traz os que encontrardes, para que possam ceiar. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no reino de meu Pai. Um homem de bem tinha uma vinha. Ele alugou a um camponês para que cuidasse dela e pagassem-lhes como parte da produção.
ele enviou seu servo para que os arredantários entregassem-lhe o fruto da vinha. Eles pegaram seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou ao Senhor o ocorrido. O Senhor disse: talvez não tenha reconhecido. Ele enviou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então o proprietário enviou seu filho e disse: talvez ele tenha um respeito por meu filho. Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, pegaram-no e mataram-no. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. Disse Jesus: se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. Jesus disse: bem-aventurados os que são odiados e perseguidos, mas os que vos perseguirem não encontrarão lugar. Jesus disse: bem-aventurado quem for perseguido em seu interior. São eles que realmente conhecerão o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque se encherá o ventre de quem tem desejo. Jesus disse: aquilo que tendes vos salvará se manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará se não tiverdes dentro de vós. Destruirei esta casa, e ninguém será capaz de reconstruí-la. Parte perdida. Um homem disse-lhe: dize a meus irmãos, para que partilhe os bens de meu pai comigo. Ele disse-lhe: ó homem que me instituiu partilhador. Voltando para seus discípulos, disse-lhes: eu não sou um partilhador. Sou? Jesus disse: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Portanto, implorai ao Senhor, para que envie operários para a colheita. Ele disse: ó Senhor, há muitas pessoas ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. Jesus disse: muitos estão aguardando a porta, mas só os solitários que entrarão na câmara nupcial. O reino do Pai é semelhante ao comerciante, que tinha a consignação de mercadorias, e nela descobriu uma pérola. Este comerciante era astuto. Ele vendeu as mercadorias e adquiriu a pérola maravilhosa para si. Vós também deveis buscar este tesouro indestrutível e duradouro, que nenhuma traça pode devorar, nem o verme destruir. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim surgiu tudo, e de mim o tudo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levantai a pedra, e me encontrareis lá. Jesus disse: por que viestes ao deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento? E para ver um homem vestido com roupas finas como vosso rei? E vossos homens importantes? Estes usam roupas finas, mas são incapazes de discernir a verdade. Uma mulher na multidão disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te partou, e os seios que te nutriram. Ele disse-lhe: bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai, e que realmente aguardam, pois virão dias em que direis: bem-aventurado o ventre que não concedeu, e os seios que não amamentaram. Jesus disse: aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo
é superior ao mundo. Quem enriqueceu torna-se rei, mas quem tem poder que possa renunciar a ele? Jesus disse: aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do reino. Jesus disse: as imagens manifestam-se ao homem, mas a luz que está nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. Ele torna-se-á manifesto, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. Jesus disse: quando vedes vossa semelhança, vós vos rejubilais. Mas quando virdes vossas imagens, que surgiram antes de vós, e que não morreram, nem se manifestam, quanto tereis de suportar? Jesus disse: Adão surgiu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas ele não se tornou digno de vós. Pois se tivesse sido digno, não teria experimentado a morte. Jesus disse: as raposas têm suas tocas, e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para repousar sua cabeça e descansar. Jesus disse: miserável do corpo que depende de um corpo, e da alma que depende desses dois. Jesus disse: os anjos e os profetas virão a vós, e darão aquelas coisas que já tendes, e dai vós também a eles as coisas que tendes, e dizeis a vós mesmos: quando virá tomar o que é dele? Jesus disse: por que lavais o exterior da taça? Não compreendes que aquele que faz o interior é o mesmo que faz o exterior? Jesus disse: vinde a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio é suave, encontrarei repouso para vós. Eles disseram-lhe: dize-nos quem tu és, para que possamos crer em ti. Ele disse-lhes: vós decifrastes a face do céu e da terra, mas não reconheces aquele que está diante de vós, e não soubestes perceber este momento. Jesus disse: buscai e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntais anteriormente, e que não vos respondi então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Jesus disse: não dê aos cães o que é sagrado, para que eles não joguem no lixo. Não atire pérolas aos porcos, para que eles parte perdida. Jesus disse: quem busca encontrará, e quem bate terá permissão para entrar. Jesus disse: se tendes dinheiro, não emprestais a juro, mas dai-o àquele de quem não recebereis de volta. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento, escondeu na massa e fez com ela grandes pães. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha, enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante da casa. A alça do cântaro partiu-se, e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Jesus disse: o reino do Pai é como certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa, ele desbanhou a espada e enfiou-a na parede, para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então ele matou o homem poderoso.
Os discípulos disseram-lhe: Teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Ele disse-lhes: Estes que estão aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meus irmãos e minha mãe. São eles que entrarão no reino de meu Pai. Então eles mostraram a moeda de ouro a Jesus e disseram-lhe: Os homens de César exigem-nos tributo. Ele disse-lhes: Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e dá a mim o que é meu. Disse-lhe Jesus: Quem não odeia seu pai ou sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. Porque minha mãe parte perdida, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. Jesus disse: Ai dos fariseus, porque eles são como um cachorro dormindo na manjedoura dos bois, pois eles não comem, nem permitem que os bois comam. Jesus disse: Feliz do homem que sabe por onde os ladrões vão entrar, porque desta forma ele pode se levantar, passasse em revista seu domínio e armar-se antes deles invadirem. E disseram a Jesus: Vem, oremos e jejuemos hoje. Jesus disse: Qual foi o pecado que cometi, ou em que fui vencido? Porém, quando o noivo deixar a câmara nupcial, então que eles jejuem e orem. Jesus disse: Quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Jesus disse: Quando fizerdes de dois um, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes: montanha, move-te, ela se moverá. Jesus disse: O reino é um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior de todas, extraviou-se. Ele deixou as 99 e foi procurá-la até encontrá-la. Depois de ter passado por todo este incômodo, ele disse à ovelha: Eu me interesso por ti mais que pelas 99. Jesus disse: Quem beber de minha boca tornar-se-á como eu. Eu mesmo me tornarei a ele, e as coisas que estão ocultas se-lhe-ão reveladas. Jesus disse: O reino é como um homem que tinha um tesouro escondido em seu campo sem saber. Após sua morte, deixou o campo para seu filho. O filho não sabia a respeito do tesouro. Ele herdou o campo e o vendeu. O comprador, ao arar o campo, encontrou o tesouro. Começou então a emprestar dinheiro a juros a quem queria. Jesus disse: Quem encontrou o mundo e tornou-se rico, que renuncie ao mundo. Jesus disse: Os céus e a terra se dobrarão diante de vós, e aquele que vive do vivo não conhecerá a morte. Jesus não disse: Quem se encontra é superior ao mundo. Jesus disse: Ai da carne, que depende da alma. Ai da alma, que depende da carne. Seus discípulos disseram-lhe: Quando virá o reino? Jesus disse: Ele não virá porque é esperado. Não é uma questão de dizer: Eis que ele está aqui, ou eis que ele está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra, e os homens não o veem. Simão Pedro disse-lhes: Que Maria saia do nosso meio, pois as mulheres não são dignas de vida. Jesus disse: Eu mesmo vou guiá-la para torná-lo macho, para que ela também possa se tornar um espírito vivo, semelhante a vós, machos. Porque toda mulher que se tornar macho entrará no reino dos céus.